Nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto muito sério e atual, então parem de graça e se liguem no que vem por aí. A pena de morte voltou à mídia e foi um dos assuntos mais discutidos em todo o país depois que o brasileiro Marco Asher foi executado por fuzilamento em decorrência do seu crime de tráfico de drogas na Indonésia. Em 2004, ele foi pego ao tentar entrar no país carregando 13 quilos de cocaína nos tubos da asa delta. A pena de morte é normalmente uma sentença aplicada pelo Estado em um indivíduo condenado quando ele comete um crime muito grave. Historicamente, a pena de morte, a pena do mal, ela é utilizada, aplicada em alguns casos bem específicos, como por exemplo, assassinato, espionagem, estupro, adultério, homossexualidade. Você tá ferrado, né, Edward? Corrupção política, isso no Brasil não ia dar certo. E também em países bem teocráticos, onde só tem uma religião principal e todo mundo é obrigado a seguir aquela religião, senão... Na América do Norte, a pena de morte... Cara, eu não consigo falar isso sem pensar nessa rima. Na América do Norte, a pena de matar as pessoas já foi abolida no Canadá e no México, porque nos Estados Unidos ainda tem. Os Estados Unidos, a Guatemala, a maior parte do Caribe, da Ásia e da África ainda tem pena de morte e são aplicadas em diversos casos. Outros países, como a Rússia do tio Putin, ainda tem a pena de morte, mas ela não é aplicada em casos nenhum, ou seja, não tem pena de morte, mas é legalizada. A ONU, Organização das Nações Unidas, durante uma Assembleia Geral em 2007, repugnou todos os atos de pena de morte, instruindo que todos os países do mundo tornassem essa prática ilegal. Porém, nem todos acataram, mas a Europa, a União Europeia em todo, decidiram apoiar e, sendo assim, aboliram essa prática. No Brasil, no nosso país, não tem pena de morte. Tem sim, vou te contar agora. Em termos gerais, a pena de morte realmente é proibida no Brasil, ela é ilegal. Porém, como tudo nessa vida há uma exceção, e no Brasil tem aquele jeitinho brasileiro, né, não se encaixa aqui agora, mas enfim, serve também. Em tempos de guerra, a pena de morte pode ser aplicada. No artigo 84 da Constituição Brasileira é garantida a aplicação da pena de morte em tempos de guerras, e ela pode ser aplicada nos seguintes casos: traição, favor ao inimigo, coação ao comandante, fuga em presença do inimigo, presença, revolta ou conspiração, rendição ou capitulação, que é isso? Dano em bens de interesse militar, abandono de posto, deserção em presença do inimigo, vai que o cara lá fica... Porra, ó, eu já teria me fudido, por isso que eu não fui pro exército. Porque, primeiro, eu sou cagão, se eu tivesse esses caras de pra lá, eu não ia ficar lá pra morrer, entendeu? Eu ia ser... Você é uma moça aí, Edward. Ah, vai cagar. Você já teria morrido porque pena de morte em alguns países, caso de homossexualismo, é crime, né? Pois é, eu sei seu caso. E por último, genocídio. Então, a pena de morte em casos de guerra é bem extrema. Mas a gente pode esquecer tudo isso, porque na maioria das vezes isso reveste em pena mínima e os soldados só são presos. Então... E agora que nós já conhecemos um pouquinho mais sobre a pena de morte, como que ela é aplicada em outros países, aqui no Brasil, e já que você ficou por dentro das notícias do que aconteceu nessa semana, nós vamos para os principais argumentos utilizados por aqueles que defendem e por aqueles que são contra a pena de morte. Vamos lá. Para darmos início, então, vamos fazer uma suposição. Não é supositória, que eu sei que você gosta. Suponhamos que alguém mate outra pessoa. A pessoa que morreu deixou uma família. E essa família, consequentemente, vai sentir a dor. A pessoa que matou vai ser presa, vai passar aí por um longo tempo na prisão, se isso de fato acontecer. Mas se existisse a pena de morte, ela fosse aplicada para esses casos, e esse assassino viesse a morrer, a falecer, a família se sentiria mais confortável, se sentiria mais... sentiria que a justiça fosse feita ao ver que o assassino pagou pelo seu crime. Já os que são contra a pena de morte afirmam que o Estado não tem o direito de tirar a vida de ninguém, mesmo sendo um assassino, algum outro criminoso. Afinal, quando o Estado aplica a pena de morte, ele se torna exatamente igual ao assassino. E nós sabemos que a nossa Constituição garante o direito à vida. Sendo assim, essas pessoas acreditam que isso não é o correto. Por um outro lado, as pessoas que defendem a pena de morte acreditam que ela amenizaria os crimes. Por exemplo, aquele criminoso cometeu tal crime, foi julgado,
foi condenado e foi executado. Ele serviria de exemplos para os demais e esses não cometeriam o mesmo crime. Já do outro lado, nós podemos citar o alto custo que a pena de morte tem para o Estado. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma única execução pode chegar a custar até $1 milhão. Isso devido aos encargos, aos processos, a porta batendo, aos júris, enfim, todo o processo que leva. E também no decorrer do tempo, porque demanda muito tempo. Esse último caso que nós tivemos, do Marco Asher, demorou mais de 13 anos para ele ser julgado e condenado. Já aquelas pessoas que gostam da ideia e defendem a pena de morte, afirmam que ela, e isso é óbvio, que quando você aplica a pena de morte em um determinado criminoso, ele não comete outros crimes. Porque está morto, né? Apenas que o espírito dele venha. Mas, enfim, a pena de morte é o único caso correto, o único caso de certeza absoluta que cabe um pleonasmo, que o indivíduo não vai cometer outros crimes. Afinal, se ele não fosse julgado, se ele não fosse condenado à pena de morte, ele poderia sair da prisão, voltar a cometer. Ou seja, a pena de morte é uma forma de se ter certeza de que aquele condenado, aquele criminoso, não cometerá mais crime nenhum e não fará mais nenhum mal para a sociedade. E por fim, os que são contra a pena de morte defendem e utilizam um argumento até relevante. Eles dizem que depois da pena de morte ser aplicada, é irreversível essa decisão. Digamos que um inocente seja julgado, condenado e executado. Depois de morto, não há como reverter esse erro, o que tornaria um erro gravíssimo. Afinal, foi tirada a vida de um inocente. Se ele tivesse preso, não, ele poderia ser liberto. Mas como foi morto, não tem mais volta. Meus queridos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, porque agora é o momento em que eu dou a minha opinião. Mentira, a partir de hoje eu quero saber a sua opinião. Afinal, você é a favor ou contra a pena de morte? Comente, deixe sua opinião nos comentários. Ela é muito importante para nós e para você que também vai ver os dois lados ou mais de um mesmo fato. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever. Curta, compartilhe, favorite esse vídeo, você vai estar nos ajudando e muito. Aqui do lado, não sei, aqui em um dos lados está aparecendo os vídeos anteriores do canal. Se você tiver um tempinho, eu sei que você tem um tempinho, assiste lá os outros, você vai gostar e muito. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na semana que vem, toda quarta-feira às 10h30 da manhã. Você para de graça. Fui!